Livro A Gênese, de Allan Kardec. Primeira parte, A Gênese segundo o Espiritismo. Capítulo 1. O caráter da revelação espírita. 20. O simples fato de o homem poder se comunicar com os seres do mundo espiritual traz consequências incalculáveis que são da mais alta importância. É todo um mundo novo que nos é revelado e que tem o seu interesse aumentado, uma vez que todos os homens terão que retornar a esse mundo sem exceções. O conhecimento desse fato tão importante, tornando-se geral, acarretará uma profunda modificação nos costumes, no caráter, nos hábitos, assim como nas crenças, que exercem uma grande influência nas relações sociais. Trata-se, portanto, de uma revolução completa que se opera nas ideias, e ela é tanto maior, tanto mais poderosa, porque não está circunscrita a um povo, a uma raça, visto que ela atinge simultaneamente pelo coração todas as classes, todas as nacionalidades e todos os cultos. Portanto, é com vazão que o Espiritismo é considerado a terceira das grandes revelações. Vejamos em que essas revelações diferem e como elas se relacionam entre si. 21. Moisés, como profeta, revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano Senhor e Criador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai, os 10 mandamentos, e lançou as bases da verdadeira fé. Como homem, ele foi o legislador do povo, pelo qual essa fé primitiva, depurando-se, haveria um dia de se espalhar por toda a terra. 22. O Cristo retirou da antiga lei de Moisés somente aquilo que é eterno e divino, ou seja, os 10 mandamentos. Rejeitou as leis transitórias que eram puramente disciplinares e de concepção humana. Ele trouxe como revelação a vida futura, da qual Moisés não havia falado, assim como a realidade das penas e das recompensas que aguardam o homem depois da morte. Veja a Revista Espírita de março e de setembro de 1861. 23. A parte mais importante da revelação do Cristo, aquela que serve de base para toda a sua doutrina e que ele foi o primeiro a revelar, é o ponto de vista inteiramente novo sob o qual ele considera a divindade. Ela já não é mais o Deus terrível, ciumento, vingativo de Moisés. O Deus cruel e impiedoso que rega a terra com o sangue humano, que ordena o massacre e o extermínio dos povos, sem fazer exceção às mulheres, às crianças e aos velhos, e que castiga aqueles que poupam as vítimas. O Deus que Jesus nos revela não é mais o Deus injusto, que pune um povo inteiro pela falta do seu chefe, que se vinga do culpado na pessoa do inocente, que fere os filhos pelas faltas cometidas pelos pais. Mas sim, um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa o pecador arrependido e que dá a cada um segundo as suas obras. Também não é mais o Deus de um único povo privilegiado, o Deus dos exércitos, presidindo aos combates para sustentar a sua própria causa contra o Deus dos outros povos, mas o Pai, que é comum a toda a espécie humana, que estende a sua proteção sobre todos os seus filhos e os chama para si. Já não é mais o Deus que recompensa e pune apenas pelos bens conseguidos na terra, que faz com que a glória e a felicidade estejam na escravidão dos povos rivais
e numa prole numerosa. Mas um Deus que diz aos homens: a verdadeira pátria de vocês não está neste mundo. Ela está no reino celeste. Lá, onde os humildes de coração serão elevados e os orgulhosos serão humilhados. Esse não é mais o Deus que faz da vingança uma virtude e ordena que se retribua olho por olho, dente por dente. Mas é o Deus da misericórdia que diz: perdoem as ofensas se quiserem ser perdoados. Retribuam o mal com o bem. Não façam aos outros o que não gostaria que os outros fizessem a vocês. Já não é mais o Deus mesquinho e meticuloso que impõe, sob as mais rigorosas penas, o modo como quer ser adorado, que se ofende com uma fórmula que não foi devidamente observada, mas o Deus grande, que vê o pensamento e não se importa com as aparências. Enfim, não é mais o Deus que quer ser temido, mas sim o Deus que quer ser amado. 24. Sendo Deus o centro de todas as crenças religiosas e o objetivo final de todos os cultos, a característica de todas as religiões está em conformidade com a ideia que elas fazem de Deus. As religiões que fazem de Deus um ser vingativo e cruel acreditam honrá-lo com atos de crueldade, com fogueiras e torturas. As religiões que fazem de Deus um ser parcial e ciumento são intolerantes e um tanto quanto meticulosas no que diz respeito aos rituais, uma vez que elas dão mais valor às aparências por acreditarem que Deus também é um pouco contaminado pelas fraquezas e mesquinharias humanas. 25. Toda a doutrina do Cristo tem por base a solidez moral que ele atribui à divindade. Adotando um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso, Jesus fez do amor que Deus tem por suas criaturas e da caridade para com o próximo a condição única para se conseguir a salvação, ao dizer: amem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vocês mesmos. Esta frase resume toda a lei e tudo o que os profetas vieram ensinar. Não existe outra lei. Sobre essa crença, o Mestre estabeleceu o princípio de que todos os homens são iguais perante Deus e também o princípio da fraternidade universal. Mas seria possível amar o Deus de Moisés? Não, só se podia temê-lo. A revelação dos verdadeiros atributos da divindade, juntamente com a imortalidade da alma e a certeza de que a vida continua após a morte, modificou profundamente as relações que o homem mantinha entre si, impondo-lhes novas obrigações e fazendo com que eles encarassem a vida presente sobre um outro aspecto. Todas essas revelações fizeram com que o homem tivesse que reagir sobre os costumes e as relações sociais. Essa relação é, incontestavelmente, o ponto principal da revelação do Cristo. Mas a importância de encarar a vida presente sobre um outro prisma não foi suficientemente compreendida. É triste dizer que este também é o ponto do qual a humanidade mais tem se afastado, que mais tem ignorado na interpretação dos ensinamentos de Jesus. 26. Entretanto, o Cristo acrescenta: muitas das coisas que eu digo, vocês ainda não podem compreender, e eu teria ainda muitas outras coisas a dizer que vocês também não compreenderiam. É por isso que eu falo utilizando parábolas. Porém, mais tarde, eu enviarei o Consolador, que é o Espírito da Verdade, que vai restabelecer todas as coisas, porque vai explicá-las integralmente. João, capítulo 14, versículo 16, e Mateus, capítulo 17. Se o Cristo,
não disse tudo o que poderia dizer, é porque julgou conveniente deixar certas verdades na sombra até que os homens estivessem em condições de compreendê-las. Ele mesmo disse que o seu ensinamento era incompleto, uma vez que anunciou a vinda daquele que deveria completá-lo. Previa, assim, que as suas palavras seriam desprezadas ou não seriam bem interpretadas, e que os homens se desviariam do seu ensinamento. Em resumo, que os homens desfariam aquilo que ele fez, visto que todas as coisas teriam que ser reestabelecidas. Ora, só se reestabelece o que foi desfeito. 27. Porque Jesus chama o novo Messias de Consolador, esse nome significativo e sem duplo sentido contém toda uma revelação. Assim, ele previa que os homens teriam a necessidade de consolações, o que implica na insuficiência das consolações que eles encontrariam na crença que iam fundar. Talvez o Cristo nunca tivesse sido tão claro, tão explícito, como nessas últimas palavras. O Consolador, que é o Espírito da Verdade, vai restabelecer todas as coisas, porque vai explicá-las integralmente. Infelizmente, poucas pessoas deram a elas a devida atenção, provavelmente porque evitaram esclarecê-las e também aprofundar o seu sentido profético. 28. Se o Cristo não pôde desenvolver o seu ensinamento da maneira completa, é porque faltavam aos homens conhecimentos que eles só poderiam adquirir com o tempo, e sem os quais não o compreenderiam. Existem muitas coisas que pareceriam absurdas de acordo com os conhecimentos daquela época. Portanto, completar o seu ensinamento deve ser entendido no sentido de explicar e de desenvolver, e não no sentido de adicionar verdades novas, porque todo o conhecimento, no tempo de Jesus, se encontrava ainda em estado muito embrionário. Faltava apenas a chave para se compreender o sentido das suas palavras. 29. Mas quem se julga em condições de interpretar as Escrituras Sagradas? Quem tem esse direito? Quem possui os conhecimentos necessários, senão os teólogos? Quem ousa fazer essa interpretação? Primeiro, a ciência, que não pede permissão a ninguém para fazer com que as leis da natureza se tornem conhecidas e que passa por cima dos erros e dos preconceitos. Quem tem esse direito? Neste século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, referindo-se ao século XIX, o direito de examinar pertence a todos, e as Escrituras não são mais a arca santa, na qual ninguém se atreveria a tocar com a ponta do dedo sem correr o risco de ser fulminado. Mesmo sem contestar os conhecimentos que possuíam os teólogos da Idade Média, e principalmente os pais da Igreja, eles ainda assim condenaram, como sendo uma heresia, o movimento da Terra e a crença nos antípodas. Mesmo sem precisar voltar à Idade Média, os teólogos dos nossos dias não amaldiçoaram a teoria dos períodos de formação da Terra? Os homens só puderam explicar as Escrituras com o auxílio daquilo que sabiam, ou seja, das noções falsas ou incompletas que tinham sobre as leis da natureza, mais tarde reveladas pela ciência. Eis porque os próprios teólogos, de muito boa fé, se enganaram sobre o sentido de algumas palavras e de certos fatos contidos no Evangelho. Os teólogos, querendo a todo custo encontrar no Evangelho a confirmação de uma ideia pré-concebida, giravam sempre em torno do mesmo círculo, sem abandonar seu ponto de vista. Assim, eles só viam mesmo o que queriam ver. Por mais instruídos que fossem, os teólogos não poderiam compreender coisas que dependiam de leis que eles ainda não conheciam. Mas,
quem fará o julgamento das interpretações diversas e muitas vezes contraditórias, dadas fora do campo da teologia? O futuro, a lógica e o bom senso. Os homens, à medida que vão se esclarecendo com a revelação de novos fatos e novas leis, saberão separar os sistemas utópicos da realidade. Ora, as ciências tornam conhecidas algumas leis. O Espiritismo revela outras. Todas são indispensáveis à compreensão dos textos sagrados de todas as religiões, desde Confúcio e Buda até o cristianismo. Quanto à teologia, esta não poderá, de forma sensata, alegar contradições na ciência, visto que ela também nem sempre está de acordo consigo mesma. Observações. Teólogo: aquele que estuda as coisas referentes a Deus e as suas relações com o mundo. Arca Santa, ou Arca da Aliança, lugar onde os hebreus guardavam as tábuas da lei a mando de Moisés. Pais da Igreja. Foram os influentes teólogos da Igreja que possuíam grande cultura. Entre eles, destacam-se Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, entre outros. As igrejas romana, ortodoxa, presbiteriana e anglicana acreditam que os pais da Igreja proporcionaram a interpretação correta das Sagradas Escrituras, distinguindo assim as doutrinas autênticas das heresias. Heresia: doutrina contrária ao que foi estabelecido pela Igreja Católica em matéria de fé. Opinião absurda, disparate. Antípodas: habitantes da Terra que, em relação a outros, vivem em lugar diametralmente oposto. Os japoneses, por exemplo, são os antípodas dos brasileiros. Kardec refere-se ao fato de que os antigos doutores da Igreja diziam não existir povos em regiões opostas a que eles se encontravam. A teoria dos antípodas teve que ser revista com a descoberta da esfericidade da Terra. Confúcio foi o mais famoso filósofo e pensador político da China. Sua doutrina pregava a ordem no Estado e a necessidade de desenvolver o caráter e a responsabilidade moral do povo, através da educação. Buda ou Siddhartha Gautama. Buda significa iluminado em sânscrito, antiga língua sagrada da Índia. Criou o budismo, doutrina religiosa, filosófica e espiritual, em que os seguidores aprendem a desapegar-se de tudo que é transitório. Pregava que o ódio não termina com o ódio, mas com o amor. 30. O Cristo teve como ponto de partida as palavras de Moisés. O Espiritismo, por sua vez, teve como ponto de partida as próprias palavras do Cristo, e por isso é consequência direta da sua doutrina. Os homens tinham uma ideia vaga a respeito da vida futura. O Espiritismo, além de confirmá-la, ainda veio revelar a existência de um mundo invisível que nos rodeia e povoa o espaço. Ao fazer isso, ele confirma a crença, dá a ela um corpo, uma consistência, uma realidade à ideia de que a vida continua após a morte. Ao definir os vínculos que unem a alma ao corpo físico, ele levanta o véu que ocultava dos homens os mistérios do nascimento e da morte. Pela doutrina espírita, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na terra, por que sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Sabe que a alma progride incessantemente através de uma série de existências sucessivas, até atingir o grau de perfeição que faz com que ela se aproxime de Deus. Sabe que todas as almas têm a mesma origem,
que são criadas iguais, com a mesma capacidade para progredir, em virtude do seu livre-arbítrio. Que todas são da mesma essência e que a única diferença que existe entre elas é quanto ao progresso já realizado. Que todas têm o mesmo destino e atingirão o mesmo objetivo, com maior ou menor rapidez, conforme o seu trabalho e a sua boa vontade. Sabe que não há criaturas deserdadas, nenhumas mais favorecidas do que outras. Que Deus não privilegiou a criação de nenhuma delas, nem dispensou quem quer que fosse do trabalho imposto às outras para progredirem. Que não há seres perpetuamente voltados para o mal, nem para o sofrimento. Que aqueles a quem chamamos de demônios são espíritos ainda atrasados e imperfeitos, que continuam a praticar o mal no mundo espiritual, assim como praticavam na Terra, mas que um dia também vão se adiantar e se aperfeiçoar. Pelo Espiritismo, o homem também sabe que os anjos ou os espíritos puros não são seres privilegiados dentro da criação e que não foram gerados em separado, mas que são espíritos que atingiram o objetivo depois de terem percorrido o caminho do progresso. Assim, não existem criações múltiplas, nem categorias diferentes entre os seres inteligentes. Toda a criação resulta da grande lei de unidade que rege o universo e todos os seres dirigem-se para um objetivo comum, que é a perfeição, sem que uns sejam mais favorecidos em detrimento de outros, uma vez que todos são filhos das suas próprias obras. 31. Pelas relações que o homem pode estabelecer hoje com aqueles que já deixaram a Terra, ele possui não só a prova material da existência e da individualidade da alma, como também compreende a afinidade recíproca que liga os vivos aos mortos deste mundo e os deste mundo ao dos outros mundos habitados. Em função dessas relações, o homem pode conhecer a situação dos desencarnados no mundo dos espíritos, acompanhá-los em seu deslocamento, testemunhar as suas alegrias e as suas punições, saber por que são felizes ou infelizes e o destino que lhes está reservado, conforme o bem ou o mal que tenham feito. Essas relações com os espíritos fazem com que o homem entre em contato com a vida futura, uma vez que ele pode observá-la em todas as suas fases, em todos os seus desdobramentos. Assim, o futuro deixa de ser para o homem uma vaga esperança e passa a ser um fato positivo, uma certeza matemática. Com esse conhecimento, a morte, ao invés de ser uma coisa aterradora, passa a ser a libertação, a porta de entrada para a verdadeira vida. 32. Pelo estudo da situação dos espíritos, o homem sabe que a felicidade ou a infelicidade na vida espiritual estão intimamente ligadas ao grau de perfeição ou de imperfeição. Que cada um sofre as consequências diretas e naturais de suas faltas, ou melhor, que cada um é punido naquilo em que pecou. Que as consequências de um erro duram tanto tempo quanto a causa que os produziu. Sendo assim, o culpado sofreria eternamente se persistisse sempre no mal, mas que o sofrimento cessa com o arrependimento e a reparação da falta cometida. Ora, se o aperfeiçoamento depende de cada um, todos podem, em virtude do seu livre-arbítrio, prolongar ou abreviar os seus sofrimentos, do mesmo modo que o doente que sofre pelos excessos que comete, enquanto não lhes põe um fim. 33. A razão repele, como sendo incompatível com a bondade de Deus, a ideia das penas imperdoáveis, eternas e absolutas, muitas vezes impostas por uma única falta. Repele também os suplícios do inferno, que não podem ser minorados nem pelo arrependimento mais ardente e sincero.
Essa mesma razão se inclina diante dessa justiça que é distribuída de forma imparcial, que leva tudo em conta, que nunca fecha a porta ao arrependimento e estende constantemente a mão ao náufrago, em vez de empurrá-lo para o abismo. 34. A pluralidade das existências, diversas encarnações vividas pelo Espírito, cujo princípio Cristo estabeleceu no Evangelho, sem contudo defini-lo claramente, assim como fez com outros vários princípios, é uma das leis mais importantes reveladas pelo Espiritismo, visto que ele demonstra a sua realidade e a sua necessidade para o progresso do espírito. Pela lei da reencarnação, o homem explica todas as aparentes anomalias que a vida humana apresenta, tais como as diferenças entre as posições sociais, as mortes prematuras, que sem a reencarnação tornariam inúteis para a alma as vidas de curta duração, a desigualdade entre as capacidades intelectuais e morais, fruto da antiguidade do espírito, que aprendeu mais e progrediu, e que traz ao renascer aquilo que adquiriu em suas existências anteriores. 35. Com a doutrina da criação da alma no instante do nascimento, voltamos a cair no sistema das criações privilegiadas. Por essa doutrina, os homens são estranhos uns aos outros e nada os une. Os laços de família são puramente carnais, porque eles não estão ligados por existências anteriores, uma vez que os espíritos não existiam antes do nascimento. Com a doutrina do nada após a morte, todas as relações cessam com o término da vida. Não existe afinidade recíproca entre os seres humanos no futuro, porque as pessoas não estabelecem vínculos umas com as outras. Pela reencarnação, os homens criam vínculos no passado e os carregam para o futuro. Assim, suas relações continuam, tanto no mundo espiritual como no mundo material. E a fraternidade tem por base as próprias leis da natureza. Desse modo, o bem passa a ter um objetivo, porque aquele que pratica o mal colhe as suas consequências inevitáveis. 36. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas, visto que o mesmo espírito pode renascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a realidade da mulher se sujeitar à lei do mais forte, nenhum argumento consegue ser mais lógico do que a necessidade material da reencarnação. Portanto, se a reencarnação fixa o princípio da fraternidade universal numa lei da natureza, ela também fixa na mesma lei o princípio da igualdade dos direitos sociais e, por consequência, o da liberdade. 37. Tirem do homem o espírito de liberdade e de independência, que sobrevive à matéria, e vocês terão feito dele uma simples máquina organizada, sem objetivo nem responsabilidade, sem outro freio além da lei civil. Terão feito dele uma máquina boa e pronta para ser explorada como um animal inteligente. Por não esperar nada depois da morte, ele faz tudo para desfrutar com mais intensidade os prazeres do presente. Se ele sofre, só lhe resta a perspectiva do desespero e o nada como refúgio. Entretanto, com a certeza de que a vida continua, com a convicção de que vai encontrar aqueles a quem amou e com o receio de rever aqueles a quem ofendeu, todas as suas ideias se modificam. Ainda que o Espiritismo servisse apenas para libertar a humanidade da dúvida quanto à existência da vida futura, ele já teria feito,
pelo aperfeiçoamento moral do homem, mais do que todas as leis disciplinares, que o detêm algumas vezes, mas que não o transformam. 38. Sem a pré-existência da alma, com a alma sendo criada no mesmo instante em que o corpo físico, a doutrina do pecado original seria incompatível com a justiça de Deus, porque tornaria todos os homens responsáveis pela falta de um só. Seria um contrassenso porque, segundo a doutrina, a alma ainda não existia no tempo em que o pecado original foi cometido. Logo, não pode ser responsabilizada. Com a pré-existência da alma, o homem traz, ao renascer, as suas imperfeições em estado embrionário, os defeitos dos quais ele ainda não se corrigiu e que se manifestam pelos seus instintos naturais e pelas suas tendências para este ou aquele vício. Esse é o seu verdadeiro pecado original, do qual ele sofre naturalmente as consequências, mas com uma diferença capital. O homem sofre a punição de suas próprias faltas, e não a punição das faltas alheias. Entretanto, existe ainda uma outra diferença que é ao mesmo tempo consoladora, animadora e soberanamente justa, porque a cada existência oferece ao homem os meios de ele progredir e de se redimir pela reparação das faltas cometidas, seja despojando-se de alguma imperfeição, seja adquirindo novos conhecimentos. Quando ele estiver suficientemente purificado, não vai mais precisar reencarnar em um corpo físico e poderá viver exclusivamente a vida espiritual, eterna e bem-aventurada. Pela mesma razão, aquele que progrediu moralmente traz, ao renascer, qualidades naturais, assim como aquele que progrediu intelectualmente traz ideias que lhe acompanham desde o nascimento. Identificado com o bem, pratica-o sem esforço, sem cálculo prévio, e podemos dizer, sem pensar no bem que faz. Aquele que é obrigado a combater as suas más tendências ainda vive em luta contra elas. O primeiro já venceu, o segundo está prestes a vencer. Portanto, existe a virtude original, como existe o saber original, e o pecado, ou antes, o vício original. 39. O espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais e a ação que eles exercem sobre a matéria. Demonstrou a existência do perispírito que Paulo já suspeitava desde a antiguidade e atribuía a ele o nome de corpo espiritual, ou melhor, corpo fluídico da alma, que continua existindo após a destruição do corpo físico. Hoje sabemos que esse envoltório, o perispírito, é inseparável da alma e que é um dos elementos que constituem o ser humano. Sabemos também que ele é o veículo da transmissão do pensamento e que durante a vida do corpo ele serve de ligação entre o espírito e a matéria. O perispírito desempenha um papel muito importante junto ao organismo humano e é também o responsável por uma multidão de efeitos que se ligam à fisiologia e à psicologia. 40. O estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e das características fisiológicas da alma abre novos horizontes à ciência e dá a solução para uma série de fenômenos incompreendidos até agora pela falta do conhecimento da lei que os rege. Fenômenos, aliás, negados pelo materialismo, simplesmente pelo fato de eles se prenderem à espiritualidade. Por isso, foram qualificados por outras crenças como milagres ou feitiçarias. Entre eles estão o fenômeno da dupla vista, da visão à distância, do sonambulismo natural e artificial,
desdobramento, dos efeitos psíquicos da catalepsia e da letargia, da presciência, conhecimento prévio de algum acontecimento, dos pressentimentos, das aparições, das transfigurações, da transmissão do pensamento, da fascinação, das curas instantâneas, das obsessões e possessões, etc. Ao demonstrar que esses fenômenos repousam sobre leis tão naturais, como os fenômenos elétricos, e ao esclarecer que em condições normais eles podem se reproduzir, o Espiritismo destrói o império do maravilhoso e do sobrenatural, e, por consequência, a fonte da maior parte das superstições. Se a doutrina espírita faz com que as pessoas acreditem na possibilidade de certas coisas, que antes elas consideravam impossíveis de serem realizadas, também impede que elas acreditem em muitas outras, pela comprovação de que são impossíveis e insensatas.